Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite. É, Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês, na medida do possível, né? Vamos falar aqui do tecido nervoso, né? Na aula de hoje. É o último vídeo, né? Com o último assunto, né? Lembra do trabalhozinho que eu passei para vocês, não sei se o Luciano já colocou na página lá, né? Na plataforma, se ele não colocou, cobrar ele isso, né? Então a gente estudou nas últimas aulas, falamos sobre os tecidos conjuntivos, né? E falamos sobre o sangue e falamos também sobre o tecido muscular, né? E as células, né, de diversas partes do nosso corpo, elas são caracterizadas, né? É, Pela capacidade que elas têm de se comunicar entre si, né? Então elas conseguem enviar sinais umas para as outras é, e, as- é, e se identificar, né? A gente vê que existiam células que conseguiam umas identificar as outras, né? E essa capacidade de enviar sinais e de comunicação entre as células, ela teve atingiu seu patamar mais alto, por assim dizer, né? A partir das células do tecido nervoso, né? Que são constituídas como nosso tecido nervoso como são o principal constituinte da integração do nosso corpo, né? Naquilo que a gente chama do sistema nervoso, né? Então as células desse tecido nervoso, elas são capazes de transmitir de forma rápida, né, e bastante eficiente uma série de informações entre as células que estão muito distantes umas das outras do nosso corpo, fazendo o que a gente pode chamar da integração, né, entre elas, né, entre essas células que estão bem distantes umas das outras, bem como as que estão próximas, né, e o que permite que nosso organismo, assim como de outros dos animais, né, de forma geral, né, ele funciona de uma forma bastante harmônica, né, a partir dessa integração que o tecido nervoso ele vai desempenhar, enviando esses sinais e essas informações, né, e também recebendo, né. Os principais componentes do sistema nervoso que a gente tem, não é o foco, né, mas só para a gente falar do nosso caso aqui do nosso corpo, é o encéfalo, né, que vão estar os órgãos do sistema nervoso central que ficam na nossa cabeça, né, como o cérebro, o cerebelo, o bulbo, a ponta encefálica, né, e a gente tem a medula espinhal que vai estar passando por dentro da nossa coluna vertebral, né, que vem aqui desde nossa do partezinho do nosso encéfalo aqui atrás até a nossa cintura, né? Isso aí forma o que a gente chama do sistema nervoso central, né? Que é formado pelos órgãos, né? E aí o sistema nervoso central vai ter o encéfalo e a medula espinhal. E a gente tem o que a gente chama também do sistema nervoso periférico, que está mais associado aos nervos e os gânglios nervosos, né? Que vão levar informações do sistema nervoso central para todas as outras partes do nosso corpo e de volta das partes do nosso corpo para o sistema nervoso central, né? Então a gente tem o sistema nervoso central, né, que controla os órgãos, o sistema nervoso periférico é formado por esses nervos e gânglios que vão levar e conduzir essas informações. A principal célula que a gente tem no sistema nervoso central, desculpa, a principal célula que nós temos no tecido nervoso são os neurônios, né? Então o tecido nervoso ele é constituído pelos neurônios é, e outras células, né, que são os gliócitos e as glias, né? É, que formam outra parte do sistema nervoso central. Mas o mais importante, que mais cai, mais cobrado, são os neurônios, né? Então os neurônios são células que são especializadas na condução de impulsos nervosos, né? Que são esses impulsos nervosos são alterações elétricas, né, que se propagam pela membrana plasmática dessas células, né? Então o neurônio ele apresenta uma parte mais volumosa que ele vai estar o núcleo, como vocês podem ver na imagem aí, e a maioria das estruturas citoplasmáticas, né, as organelas, né, e tudo mais, né. Essa parte aí a gente chama do corpo celular, né, então essa partezinha que estão vendo em vermelho, essa partezinha maior, né, mais volumosa, é o que a gente chama do corpo celular. E a gente tem os prolongamentos citoplasmáticos, né, que são fibras que a gente chama das neurofibras ou das fibras nervosas. É, as neurofibras ou fibras nervosas elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser os dendritos, que ficam ali em cima no corpo celular, e podem ser o axônio, que é essa grande caudazinha que vocês estão vendo aí saindo do corpo celular. Né? Os dendritos eles são esses prolongamentos, que eles são aí, essas ramificações, né, parecem esses galhos de árvores. Eles estão especializados na recepção de estímulos que vão vir de outros neurônios ou de células sensoriais. Né?
Então os estímulos chegam na célula, nos neurônios, a partir dos dendritos, né? Então a especialidade dos dendritos é a especialidade de receber esses sinais e esses impulsos nervosos. O axônio vai ter o comportamento inverso, né? Na maioria dos neurônios, né? O axônio ele vai ser bem mais longo, né, se a gente comparar ele com os dendritos, e ele pode ser ramificado, ou seja, aí nesse caso ele tem só um axônio, mas ele pode ter ramificações. Né? A função do axônio é a inversa dos dendritos. Então, enquanto os dendritos têm a função de receber esses impulsos, o axônio ele tem a função de transmitir esses impulsos nervosos que vêm desde os dendritos, né? Passa pelo corpo celular, e o axônio vão transmitir esses impulsos para outras células, né? Principalmente outros neurônios e até células musculares para fazer aquele comando de contração e relaxamento, né? Dos neurônios estão muito ligados a esses impulsos nervosos. Então essas são as estruturazinhas do neurônio. Vocês estão vendo ali baía de mielina, eu vou falar da baía de mielina já já. Já vou agora, né? Já estou falando aqui, ia falar depois, mas vou falar o que é essa baía de mielina, né? O axônio ele vai apresentar essas estruturas aí que a gente chama de bainha de mielina. Que são essas bainhas de mielinas? Elas são extratos, né? Eles são aglomerações de alguns componentes à base de lipídios e proteínas, né? Ou seja, protolipídios, né? E que vão enrolar esse axônio aí, formando estruturas isolantes, né? Ou seja, formando isolantes de impulsos nervosos, de impulsos elétricos. Para qual a importância dessa bainha de mielina aí? Então ela atua como eu falei, atua como isolante, e ela evita que o impulso nervoso se propague primeiro entre neurofibras adjacentes que estão próximas, né? E evita que o impulso nervoso ele faz com que ele acelere o impulso nervoso. É como se o impulso nervoso ele fosse saltando essa bainha de mielina. Ou seja, quando ele passa, o impulso nervoso chega nos dendritos, vem pelo corpo celular. Quando ele chega no axônio, o que ele faz? Ele vai saltando essas bainhas de mielina, fazendo com que a velocidade do impulso nervoso seja mais rápida. Então, a bainha de mielina ela funciona ao mesmo tempo como isolante e impede que esse impulso ele se propague de forma errada, né, para as miofibrilas adjacentes, mas o mais interessante é que ele acelera o impulso nervoso, ou seja, o impulso ele vai saltando ela, e à medida que ele vai saltando é como se esse impulso ele vai se dando de forma mais acelerada. Então essa é uma das principais funções da bainha de mielina, acelerar o impulso nervoso, né? Então ao longo do seu comprimento, né, essa neurofibra, né, essa neurofibra do axônio, que tem que é mielinizada, ou seja, que tem essa bainha de mielina, esses pontos de interrupção que vocês estão vendo aí, você veja que a bainha de mielina é esse azulzinho aí, e você veja que entre eles tem alguns pontos de interrupção que não tem, né? Esses locais a gente costuma chamar de nódulos de Ranvier, que justamente esses nódulos de Ranvier eles correspondem justamente aos pontos de separação entre essas bainhas de mielinas diferentes aí, certo? Entre essas estruturas aí que a gente chama de células da glia, né? Que as células da glia são células que vão conformar essa bainha de mielina, né? Que vão compor essa estrutura. Então os nódulos de Ranvier são esses pontos de separação. Tem até uma condiçãozinha que é a esclerose múltipla, não sei se vocês já ouviram falar, que é justamente o que acontece os neurônios da pessoa que tem esclerose múltipla, ou a esclerose lateral amiotrófica, elas vão perdendo essa mielinização dos neurônios, essas bainhas de mielina, o que vai fazendo com que a velocidade do impulso nervoso vá diminuindo, e ao mesmo tempo você vai perdendo a coordenação desses impulsos nervosos que acabam indo para as células adjacentes, e à medida que você vai perdendo essa coordenação e essa capacidade de transmissão do impulso nervoso, né, vai caracterizando a pessoa, vai perdendo os movimentos do corpo, até que chega um momento que a pessoa morre, né? É uma doença que não tem cura, tem um tratamento para né, para tentar diminuir a velocidade da desmielinização, ou seja, da perda da mielina, mas não tem cura, né? A pessoa vai perdendo os comandos do corpo até que a pessoa falece, né?
Então a gente tem a estrutura básica do neurônio. Os neurônios a gente pode classificar eles de acordo com os tipos de dendritos e axônios, né, que eles apresentam, né? Então a gente vai ter os neurônios multipolares, né, os neurônios bipolares, alguns que a gente chama também de unipolares, né, que são menos comuns, e também temos os pseudopolares, né. Os neurônios multipolares, eles apresentam um só axônio e vários dendritos, né, e esses dendritos são geralmente extremamente ramificados. Então eles constituem o tipo mais comum de neurônio que a gente tem e estão presentes no encéfalo, né, na medula espinhal. A gente tem os neurônios bipolares, que são aquele do meiozinho, né, que apresentam um só axônio e um só dendrito, né, e eles estão localizados em posição oposta da célula, né. Se vamos dizer que o corpo celular está ali no meio, tem o dendrito mais em cima, o axônio aqui mais embaixo, né. Eles são muito responsáveis pela transmissão de informações captadas por órgãos do sentido, né, como olfato, visão, audição, o equilíbrio, né, do sistema nervoso central. A gente tem os neurônios pseudo-unipolar, que chamam também dos falsamente unipolares, né, que apresentam uma só neurofibra, ou seja, só um corpozinho desse aí, e às vezes, né, chamada de dendraxônio, né, que se divide em duas partes, que seria o dendrito e o axônio. Então você veja que o corpo celular fica um pouco de lado e essa fibra nervosa, né, é como se fosse o axônio e o dendrito fizesse parte da mesma fibra, ou seja, não tem o corpo celular separando eles. Veja que nos outros tem sempre o corpo celular, dendrito, corpo celular, axônio. Veja aqui no multipolar, no unipolar, no bipolar também, certo? No caso do pseudo ou unipolar, não. Você vê que o corpo celular está separado e é meio que tem uma conexão direta entre o lado onde está o dendrito e o lado onde estão os axônios, né? Então esses neurônios, geralmente o impulso nervoso dos dendritos ele pode seguir diretamente para o axônio, sem precisar passar no corpo celular. Então veja que todos os outros, a característica que a gente tem é que o impulso nervoso, quando chega ao dendrito, do dendrito passa para o corpo celular. Nos pseudodipolares não, esse impulso nervoso ele pode passar diretamente para o axônio. Então esse tipo de neurônio ele faz parte de certos gânglios nervosos, né, e leva informações geralmente sensoriais da pele ao sistema nervoso central. E a gente tem esses unipolares aí que eles só apresentam o axônio, eles não apresentam os dendritos. Mas os mais comuns são esses três aqui, o bipolar, o pseudo-unipolar e o multipolar, né? A maioria dos corpos celulares dos neurônios eles estão localizados no encéfalo e na medula espinhal, né? Poucos corpos celulares eles ficam fora, né? Dos neurônios ficam fora do sistema nervoso central, né? Alguns casos eles que existem de corpos celulares que ficam fora, eles ficam agrupados formando o que a gente chama de famosos gânglios nervosos, né? Geralmente no cérebro, né, ou no encéfalo ou na medula espinhal a gente tem a massa branca, né, e a massa cinzenta do cérebro. Geralmente a massa cinzenta ou a camada acinzentada onde vão estar localizados os corpos celulares, né? No caso do cérebro ele fica na parte externa, né, do nosso cérebro, e na medula espinhal ela fica na parte interna, e a massa branca seria onde estariam os axônios saindo dessas estruturas desses órgãos. O nosso sistema nervoso ele também pode ser a célula do nosso sistema nervoso, além do tipo de dendrito e axônio, ele também pode ser classificado como neurônios sensitivos, neurônios motores e neurônios associativos. Os neurônios sensitivos são aqueles que conduzem os impulsos nervosos dos órgãos do sentido, geralmente, para o sistema nervoso central, né? Então, os neurônios sensitivos ou sensoriais, eles vão captar as informações externas, os estímulos externos vão conduzir ele para o sistema nervoso central. Os neurônios motores vão fazer o caminho inverso, são os neurônios que vão levar informações ou comandos do sistema nervoso central para as estruturas do nosso corpo, certo? E os neurônios associativos, eles se localizam na medula espinhal, né? E eles fazem a conexão entre os neurônios sensitivos e os neurônios motores. Então a gente vai ter os neurônios sensitivos que captam informações e conduzem para o sistema nervoso central. A gente tem os neurônios motores que vão levar essa resposta e esses comandos do sistema nervoso central para o corpo. E os neurônios associativos
eles vão ligar esses dois, eles vão estar entre esses dois tipos de neurônios, ou seja, eles vão fazer a conexão entre o neurônio motor e o neurônio sensorial. Bom, em qualquer neurônio em repouso, ou seja, que não foi estimulado, né, a superfície interna da membrana plasmática deles mantém-se, mantém-se, né, geralmente não, ela sempre se mantém eletricamente menos positiva do que externa. O que a gente pode dizer assim, que no interior da célula ela é eletricamente negativa, né, e em relação ao exterior, né. Então, no neurônio em repouso, né, a diferença de potencial elétrico entre as duas, a parte interna e a parte externa da membrana plasmática, é de mais ou menos de 70 mV, né, que a gente chama do potencial de repouso. Quando o neurônio ele é estimulado, né, ele é devidamente estimulado, né, ocorre uma onda de alterações, né, elétricas que vai percorrer a membrana do neurônio sempre no sentido do dendrito para o axônio, certo? O impulso elétrico sempre vai acontecer nesse processo. Então essa alteração elétrica que a gente chama de processo de despolarização, né, que é esse processo de perda dessa polarização, consiste em um processo que acontece uma inversão brusca e rápida, né, da situação das cargas elétricas em uma pequena área da membrana plasmática. Tá? Então nesses momentos que acontece aí, a superfície interna da membrana ela vai se tornar momentaneamente mais positiva que a externa, e a gente vai ter uma diferença do potencial, né, passando dos menos 70 mV que eu falei para mais 40 mV, né, e essa inversão no local, e aí depois que esse processo acontece, né, a gente vai ter uma rápida repolarização, ou seja, a condição volta a ser a mesma, né? Que, como vocês podem observar aí na imagenzinha, então você tem potencial de ação, né? Você vai ter essa inversão, né? Essa despolarização, e quando esse sinal passa, ela se repolariza, né? E esse processo ele vai acontecendo ao longo do deslocamento. Então um vai estimulando o outro, né? Quando você tem essa primeira, quando ele passa, vai passando para o seguinte, e aí vai acontecendo até que esse processo de polarização, de despolarização e repolarização vai levando e vai sendo responsável pela condução do impulso nervoso. As alterações elétricas na membrana plasmática do neurônio durante qualquer impulso nervoso, ele ocorre devido às mudanças temporárias, né, em sua permeabilidade de íons de sódio e de íons de potássio, como vocês podem observar aí. Nos neurônios, como em qualquer célula, né, a gente tem, lembra lá do transporte ativo, né? A gente tem as diferenças, né, no ambiente extracelular e intracelular, nas concentrações de sódio e potássio. Essa diferença é mantida, né, pelo aquele processo do bombeamento, a parte do transporte ativo, da bomba de sódio e potássio, né, que vai forçando, né, a saída de alguns íons e a maior concentração de outros no seu interior, né. Então com qualquer estímulo ele vai permitir que você tenha entradas ou saídas de sódio e o potássio, né, dos íons, para você alterar a natureza da carga elétrica no ambiente interno e no ambiente externo, certo? Então quando chega no potencial de ação, né, ela se torna mais permeável para os íons de sódio entrarem e tornar dentro positivo e fora negativo, e quando esse sinal passa, ele vai no processo de isso na despolarização, no processo de repolarização, o que acontece é que vai bombear mais sódio para fora, mais potássio para fora, que vai tornar a membrana externa positiva e a membrana interna mais negativamente carregada. Aí vai ser de acordo com a concentração de íons, certo? Então é pelo processo da bomba de sódio e potássio mesmo. A propagação do impulso nervoso vai acontecer por esse processo, como eu falei, de despolarização, né, de uma determinada área da membrana, que vai causando, né, alteração da permeabilidade, né, na área vizinha, e assim a gente vai gerando esse potencial de ação, esse potencial de transferência de impulso nervoso, né. Então quando uma área despolarizada da membrana está se repolarizando, a outra da frente vai se despolarizar, e assim vai seguindo. Quando ela se repolariza, da frente é estimulada a se despolarizar,
e esse impulso vai estando ao longo do neurônio, sempre nesse sentido, dendrito, corpo celular, axônio. Vai ser sempre esse o sentido do impulso nervoso. Então o impulso nervoso nada mais é do que essa propagação, né, do potencial de ação ao longo do neurônio. Então esse impulso ele vai sempre acontecer nesse mesmo sentido, certo? Nunca esqueçam isso, gente. O sentido é sempre esse: dendrito, corpo celular, axônio. Ele nunca vai ser no sentido inverso, ou seja, nunca no sentido axônio, corpo celular. É sempre o mesmo sentido. Alguns cientistas, né, eles calculam que essa velocidade de propagação do impulso nervoso em alguns neurônios que tem a baía de mielina, né, ele pode se aproximar a uma velocidade de 720 km por hora, né, ou seja, tipo, muito rápido. Né. Os pontos no nosso sistema nervoso, esses pontos de encontro entre neurônios, a gente costuma chamar elas de sinapses, né? Então, a sinapse nervosa seria esse ponto de encontro entre a extremidade de um axônio de uma célula vizinha, em que acontece o impulso nervoso transmitido para o dendrito da célula seguinte, né? Então, nosso sistema nervoso central, um único neurônio, ele faz entre 1000 a 10.000 sinapses, com mais outros 1000 neurônios, ou seja, é muita coisa. Por exemplo, nos pontos em que a gente tem um neurônio fazendo sinapse com os músculos para fazer o comando da ação dos músculos, né? Tem as que chamam das sinapses neuromusculares, né? Então as sinapses são esses locais de encontro. O neurônio ele não fica como um fio, um ligado no outro. Eles têm esses espaçozinhos entre um neurônio e outro que a gente chama de sinapse, ou seja, eles não ficam ligados como se fosse um fio conectado no outro. Eles têm um espaço entre eles. A gente tem sinapses elétricas, então a gente tem sinapses neuromusculares, que é a ligação de um neurônio com o músculo. A gente tem sinapses elétricas, que são sinapses... então as sinapses neuromusculares, né? A gente tem sinapses elétricas, que elas ocorrem entre... que são mais raras, né, entre os neurônios, né? Elas acontecem em pontos, né, principalmente dos vertebrados, em locais onde tem pontos de ação rápida. Por exemplo, de ações de locais onde a gente tem movimentos rápidos e repetidos, né? Que é no caso do coração, por exemplo, né, que a gente sempre está fazendo isso, mas a maioria das nossas sinapses são sinapses neuroquímicas, né? Que são as mais comuns, né, as sinapses nervosas mais comuns, que são elas que caracterizam pela ausência do contato físico entre os neurônios, né? A gente tem isso nas sinapses elétricas, nas sinapses neuromusculares, né? Mas as sinapses químicas, elas caracterizam pela ausência desse contato entre os neurônios e os locais de passagem do estímulo, né? É um espaçozinho pequenininho, 10 a 50 nanômetros, né? E essas extremidades axônicas, elas são dilatadas, né, em seu citoplasma, e dentro delas, essas bolinhas aí, né, elas vão ter essas bolsinhas membranosas repletas do que a gente chama de neurotransmissores, né, que são também o que a gente chama de neurotransmissores ou mediadores químicos, né. Então, quando o impulso nervoso chega a essa região, algumas das bolsas elas se fundem, né, a membrana plasmática, e acabam liberando esses neurotransmissores nos espaços, né, nesses espaços aí. Os cientistas já identificaram mais de 10 tipos de substâncias, né, que são neurotransmissores, né, e que são aqueles que a gente sempre ouve falar, né, a adrenalina, a acetilcolina, né, que é a epinefrina, que é a adrenalina, que também possui a epinefrina, a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, né, que são uma série de substâncias que são neurotransmissores, que vocês vão estudar um pouco mais sobre eles na verdade no segundo ano, quando for o sistema nervoso, certo? Mas existem essas substâncias e que elas vão ter funções diferentes nessas sinapses nervosas. Bom, gente, então tá aí tecido nervoso, espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e a gente se vê. Quer dizer, acabou, não tem mais vídeo, né? Mas se tiverem dúvidas, vocês mandarem mensagem que eu ajudo vocês, tá certo? Então, tchau, fiquem bem e a gente se vê algum dia, talvez.